Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos adição de vetores pelo método do paralelogramo. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Temos aí a adição de vetores pelo método do paralelogramo. Então observe aí que eu tenho aí o vetor A e tenho aí o vetor B. O que nós vamos fazer? Vamos reunir esses dois vetores. Vou pegar o vetor B e reunir junto do vetor A. A partir de agora, nós vamos traçar uma paralela a esse vetor A, que eu vou chamar essa paralela de A', sabendo que o vetor A é igual ao vetor A'. E também uma paralela ao vetor B, que vou chamar ele de B', tá certo? Sabendo que B' é igual ao vetor B. E aí nós vamos ter a resultante desses vetores, tá certo? Então, através disso aí, nós vamos aprender a calcular a adição de vetores pelo método do paralelogramo. Então, para isso, nós vamos utilizar o conhecimento da lei dos cossenos, tá? Então vamos traçar aqui uma ortogonal aqui à altura, né? Uma projeção ortogonal aqui à altura, e aí nós vamos fazer o complemento aqui chamado de M, tá? Observem que nós temos aí o ângulo que foi formado. Esse ângulo que foi formado é o ângulo alfa. E na parte de dentro do nosso vetor, que é a parte que nos interessa, é o vetor 180 menos alfa. Por que é o vetor 180 menos alfa? Observe, se esse comprimento todo aqui, esse ângulo todo aqui, ele corresponde a 180, e esse pedaço aqui eu já chamei de alfa, justamente esse pedaço todo vai ser 180 menos o alfa daqui, ó. Por isso que é 180 menos alfa, ok? Outra coisa, quando a gente calcula pela lei dos cossenos, tá? A gente calcula o triângulo formado com o ângulo do alfa aqui. Neste aqui, nós vamos calcular essa parte aqui do ângulo, porque o vetor está nessa parte aqui de dentro, ó. O vetor está na parte de dentro e não na parte de fora. Então, nós vamos calcular o vetor por essa parte de dentro. Mas, para isso, nós precisamos de calcular através da lei dos cossenos. Então, imagine o seguinte, que eu tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B e tenho aqui o ponto C e o ponto D. Certo? Então, nós temos aqui o triângulo, que eu tenho o triângulo ABC, tá? Então, que está ali, ó, o triângulo ABC. Aí eu tenho as medidas, né? A resultante, a altura e B mais M. E tem o outro triângulo, que é o quem? DBC. Então, nós temos ali o triângulo DBC, que vai ser a altura, M e A. Então, se nós fizermos aquele mesmo cálculozinho que aprendemos na lei dos cossenos, nós vamos chegar na fórmula da lei dos cossenos, tá? Que vai ser dada por isso aí, ó. Então, cada uma corresponde a um cateto, correto? Então, como nós estamos estudando esse vetor na parte de dentro aqui, então o que vai ser modificado vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte aqui onde tem menos 2BC cosseno de alfa, ou então menos 2AC cosseno de beta, ou então menos 2AB cosseno de gama. Então, vai ser modificado nesses valores aqui para trás. Mas como é que a gente pode ver isso? Vamos observar aqui bem direitinho. Então, como nós sabemos que esse R aqui, ele é referente a esse C, né? Então, esse C aqui seria o nosso R, que seria a nossa resultante. E como o cosseno nos cálculos da lei dos cossenos, o ângulo que a gente procura é esse alfa, e o que a gente vai procurar agora nesta lei do método do paralelogramo vai ser essa parte aqui de dentro, que é referente a 180 menos alfa. Então, nós sabemos que o cosseno de 180 menos alfa
ele é igual a menos o cosseno de alfa. Então, observem o seguinte, que pela lei dos cossenos, nós temos esta fórmula aqui que pegamos aqui de baixo, que é a lei dos cossenos. Então, logo, a gente vai fazer uma substituição, que é o quê? A lei dos cossenos, como é o cateto C, ele está usando o gama, então só precisa nós mudarmos o gama aqui, que não vai fazer diferença se nós colocarmos o ângulo que ele se refere, ok? Então, temos isso aqui. Então, usando esse conhecimento e substituindo, tá? E substituindo, aí nós vamos ter aqui, ó, que a resultante, que é o C, tá certo? Ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de 180 menos gama. Por que o cosseno de 180 menos gama e não é o cosseno de gama? Porque o ângulo que nós estamos calculando é esse ângulo aqui de dentro, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Então, é 180 menos alfa, que a gente poderia usar 180 menos gama, porque estamos referindo ao ângulo C, né? Então, só para a gente entender bem direitinho isso aqui, essa parte. Então, como o cosseno de 180 menos gama é igual a menos o cosseno de gama, então nós vamos fazer a substituição aqui, ó. Botei aqui, ó. R ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. Aí o cosseno disso aqui é menos o cosseno de gama. Aí eu vou pegar aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, eu modifiquei ali, ó. Então, quando a gente está trabalhando com vetores, a nossa fórmula ela vai ser com o sinal de mais, tá certo? E quando a gente estiver trabalhando a lei dos cossenos, a gente utiliza com o sinal de menos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa parte, tá? Nós vamos aperfeiçoando nos exercícios quando formos fazer. E aí nós vamos agora para o próximo, tá? Que da adição de vetores pelo método do paralelogramo, que é quando os vetores eles formam um ângulo de 90 graus. No anterior, ele não formava um ângulo de 90 graus, certo? Nesse agora, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reunir aqui os vetores A com o vetor B, tá certo? E aí nós vamos traçar uma paralela, tá? E vamos traçar outra paralela e fazer a resultante desses vetores. Observa que o ângulo, ele é um ângulo reto. Então, nós temos lá a figura de um triângulo retângulo. E aí, a gente calculando a figura de um triângulo retângulo, nós temos que, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, não precisa mais nada, só isso aí mesmo. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Deem um like, compartilhem o vídeo. Se não entenderam, volte o vídeo quantas vezes forem necessário. E tentem, se esforcem que vocês vão conseguir o objetivo de vocês. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula com os exercícios. Até mais!